Prosseguindo sobre RSL, trago para vocês o framework conceitual, ou seja, como a gente realiza esse framework conceitual, basicamente é uma forma para descrever de uma forma visual onde que está a sua pesquisa, a partir de uma interseção entre X, Y, Z. Na imagem à direita, vocês podem perceber que existe um campo de estudo de ensino, um campo de estudo de engenharia de gestão e processos de negócios, e um escopo de game design, ou seja, ali estaria na interseção desses três pontos jogos e GPM. Então, este framework conceitual é uma visão para que a gente consiga entender de forma visual onde que está o seu campo de estudo. Então, uma outra possibilidade para framework é o uso de um quadro que a Hermel passa, que segue na tela, respondendo a estas questões, menos visual, mais no estilo de quadro, de tabela. Perfeito? Então, aqui é um exemplo já preenchido da minha dissertação e que vocês conseguem entender e compreender como que ele é feito a partir de cada questionamento realizado aí pelo framework da Hermel. Quando a gente fala de estratégia de busca, é basicamente o quê? Como que a gente vai encontrar o que a gente quer encontrar. O que a gente vai fazer para buscar de modo a atingir estes resultados? Que é a estratégia de busca, ou seja, quais serão as expressões, operadores booleanos. Então, vou dar o exemplo do que eu utilizei, ou seja, as expressões de busca que a gente irá utilizar. Palavra exata, por exemplo, startup. Palavra truncada, que é o que a gente chama de venture, com o asterisco, que pode servir para venture, venturing, ventures, ou seja, a gente consegue encontrar este escopo e expressão exata, por exemplo, corporate startup engagement. E operadores booleanos que a gente chama and, or, not, ou seja, startup and corporations. Eu quero buscar isso. Eu quero buscar startup ou corporações. Eu quero startup not engagement, ou seja, retorna aos estudos de startup, mas exclui engagement. Então, a gente consegue traduzir isso a partir de termos, locais, heurísticas, horizontes de tempo, onde que você vai buscar isso, qual que é a temporalidade, e assim sucessivamente. Então, aqui o exemplo que eu trago para vocês é do que eu utilizei na minha dissertação, de strings principais, strings secundárias, para que vocês possam visualizar com maior clareza. Horizonte de tempo, ou seja, por exemplo, desde 1970 até 2021. Então, este é uma temporalidade que a gente traz para estar traduzindo isso. Quando a gente fala de bases de busca, ou seja, eu vou buscar onde que eu vou utilizar essa estratégia de busca? Web of Science, ResearchGate, Google Scholar, Scopus, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Então, onde que a gente vai utilizar isso? Além das literaturas cinzas, por exemplo, reports, blogs, sites. Então, onde que a gente vai utilizar essas estratégias de busca? E as heurísticas que a gente traz é título, tópico, autor, citando, citado, ou seja, eu quero buscar Startup and Corporations na Web of Science que apareçam no título. Eu quero buscar Startup or Corporations dentro da Scopus no tópico, que aí contempla título, resumo e palavra-chave. Então, o que você quer fazer em termos de heurística? E aqui a busca de escopo, um exemplo do que retorna, ou seja, dá um exemplo da primeira linha. Jogos sérios BPM. E aí a utilização em inglês na heurística título, BDTD e todos os demais tiveram 0 retorno, ok? E aqui, então, protocolo de pesquisa, seleção e extração das referências. Como que você faz isso? Mapeamento sistemático, ou seja, principais temas, autores. Então, esse mapeamento sistemático é você identificar e organizar exaustivamente as fontes para a sua questão. E aqui, critérios de inclusão e exclusão é um tópico super importante, que significa o quê? O que eu vou incluir e o que eu não vou incluir. Isto é, inclusão, por exemplo, trabalhos com foco exato nisso, textos disponíveis para download, exclusão, texto completo está indisponível, que precisa ser pago, trabalhos que tenham duplicados e assim sucessivamente. E aqui um template para vocês, filtragem, ou seja, como que a gente vai filtrar? A gente vai filtrar por tema e subtema, principais livros, ou seja, como que a gente vai filtrar essa RSL? Como que a gente vai fazer extração e coleta, ou seja, identificação, método, resultado, informações através de autores, impressões, abstrações gerais, para que a gente extraia esses dados, faça a coleta e depois faça o estudo a partir disso.